Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre Big Data, né? Esse grande conceito que nós temos em relação a grande armazenamento de dados, que envolve um pouquinho aí também na questão da palestra anterior, que foi sobre a LGPD. Antes eu vou me apresentar, eu sou professor e também sou consultor, né? Eu tenho uma empresa de consultoria. Eu trabalho como professor, tem mais ou menos uns 14 anos como ministro aulas de informática em cursos técnicos, tanto na parte de informática como na parte de redes, né? Informática de forma geral. E presto consultoria de TI em soluções de informática para empresas de pequeno, médio e grande porte e também para pessoas físicas. A minha formação, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, tenho pós-graduação em redes de computadores e pós-graduação em ciência de dados, que envolve a questão do Big Data, que é uma área bem legal, que é uma área que está crescendo muito e está faltando muito profissional hoje em dia no mercado, né? Ainda mais tanto no mercado brasileiro como no mercado internacional também. Minha formação, extracurriculares, eu tenho cursos na área de hardware, design gráfico, web designer, modelagem 3D, parte de redes, programação, banco de dados e ciência de dados. Então, além da graduação, além da pós-graduação, né, em ciência de dados, eu tenho alguns cursos também voltados a essa área de ciência de dados. Bom, alguns fatos importantes, né, que nós temos aí em relação ao conceito do Big Data. Cerca de 90% dos dados que nós temos hoje em dia foram gerados nos últimos 2 anos, né? Então, antigamente, nós não tínhamos essa geração de dados, tínhamos até dados que eram gerados, só que em baixa escala, e aí nos últimos 2 anos deu esse boom de informação, muito dado circulando na internet, e aí cerca de 90% desses dados que nós temos hoje em dia foram gerados nesses últimos 2 anos, né? São dados de envio de e-mail, documentos, PDFs que foram gerados, dados que foram gerados por meios de mídias sociais, né? Facebook, LinkedIn, Twitter, né? Então, tudo que você está conectado à internet, ele acaba gerando um dado. Então, foi quando deu esse grande boom, né? De informações que foram geradas. Só que nós temos um certo problema, né? Aproximadamente 80% dos dados são não estruturados, né? Então, são dados que são gerados que não tem uma estrutura convencional. Diferente, por exemplo, quando você monta uma tabela no Excel, a tabela ela segue um padrão, né? Tem o número de colunas, aquela tabela, todas as colunas têm que ser preenchidas, então segue um padrão. Então, por exemplo, os dados estruturados, você tem lá clientes. Nesses clientes, você vai ter o quê? Vai ter o nome do cliente, vai ter o endereço dele, o telefone. Então, tem uma estrutura. Os dados não estruturados é quando, por exemplo, uma pessoa vai enviar uma informação, um post numa rede social, ela vai mandar somente texto. Uma outra pessoa vai mandar texto e vai mandar hashtag. Uma outra pessoa vai mandar texto, hashtag imagem. Uma outra pessoa vai mandar texto e áudio. Uma outra pessoa vai mandar um vídeo. Então, não segue uma estrutura convencional. Cada pessoa pode mandar uma informação com tipos de dados diferentes. Aí é o que nós chamamos de dados não estruturados. Então, tem uma estrutura convencional. E aí, por que é um problema, né? A maior parte desses dados que nós temos que foram gerados hoje em dia, esses 80%, são dados não estruturados ou de fontes diferentes, formatos diferentes. E são os dados que são difíceis de a gente analisar. É muito mais fácil, é muito mais prático a gente conseguir analisar um dado estruturado, um dado que segue uma sequência, um dado que segue um padrão, do que analisar um dado não estruturado. É mais complexo, tem que usar algumas ferramentas específicas para isso. E o conceito de Big Data, o foco dele é trabalhar com isso, com os dados não estruturados, que aí é a maior parte dos dados que foram gerados. Modelos de análise de dados estruturados têm algumas limitações. Então, se eu for utilizar um modelo de análise convencional com dado estruturado, se eu tenho uma grande quantidade de dados, ele não consegue fazer um gerenciamento, ele não consegue fazer uma análise, ele não consegue me retornar as informações analisadas de uma forma mais precisa. Então, tem alguns problemas, tá? Então, aí eu tenho que partir para uma solução que é focada em análise de Big Data, né, que tem ferramentas, soluções específicas para isso. É caro manter a organização, é caro manter esse volume de dados não estruturados.
Então, aí nós temos que gastar, por exemplo, uma empresa foi planejada para funcionar com dados estruturados. Essa empresa ela quer entrar no ramo, no conceito da Big Data. Então, o que ela tem que fazer? Mudar a estrutura que ela tem, que a estrutura atual é para dados estruturados, modificou a estrutura, equipamento, para dados não estruturados. Então, é caro esse investimento, ela vai ter que gastar com isso. Tem lógico, tem um lado bom. Temos hoje em dia muitas ferramentas, muitas soluções gratuitas, que é focado para análise desses dados. Porém, o equipamento em si, o hardware para implementar, ele é um pouco mais caro. E aí nós temos algumas soluções, né, que vão estar ajudando, que são os servidores em nuvem. A Google, o Azure, o AWS e algumas outras soluções. Em um dia, hoje, atualmente no mundo, né, em um único dia, é gerado 2,5 quintilhões de dados, né, de bytes. Imagine só, em um único dia, gerar 2,5 quintilhões de bytes de informação. Então, hoje em dia, nós chegamos nessa grande capacidade de armazenamento total que nós temos no Big Data, por causa da quantidade de dado que é gerado dia a dia. Imagine só, pense só, em um dia, quanto de dado que você gera? Você fica no celular com o WhatsApp, aí você vê o Netflix, aí você vai ver o e-mail, você vai ver suas redes sociais, aí o vídeo do YouTube, você faz um comentário, aí o vídeo do YouTube você faz um compartilhamento, aí uma informação lá no seu Facebook, no LinkedIn, no Twitter, você coloca uma mensagem, você comenta essa informação. Então você, no seu dia a dia, está gerando dados. E, por incrível que pareça, até dormindo você gera dados. Como? Se você tem aqueles relógios inteligentes, aquele smartwatch, você está gerando dado. Por quê? Aqueles relógios têm a capacidade de, quando você está dormindo, coletar dados sobre o seu sono. Então, eu estou dormindo, não estou gerando dados. Sim, está sim. Até dormindo você está gerando dados, e esses dados são utilizados no Big Data. Toda vez que fazemos uma compra, né, pela internet, você está fazendo uma transação financeira, você está gerando dados, você está enviando informação, você está recebendo informação, e aí são dados que são produzidos em tempo real. Tá? Então, toda vez que você está na internet, automaticamente você gera um dado. Nós temos aí um levantamento entre 2005 e 2020, o universo digital ele teve um crescimento de 130 para 40 mil exabytes de dados que foram gerados, tá? Então, no período de 15 anos, né, em 15 anos, nós saímos aí de 2005 com 130 exabytes para 2020, isso é uma previsão até o final de 2020, de 40 mil exabytes. Então, lógico que a maior parte desses dados não foram gerados lá em 2005, porque em 2005 o acesso a computador, né, o acesso a celular, era muito mais difícil do que nós temos hoje em dia. Hoje em dia é muito mais fácil a gente ter o acesso ao computador, acesso ao celular, mesmo porque nós temos dados que são gerados não somente do computador, não somente do celular. Tem a questão do IoT, né, que é o Internet of Things, que é a internet das coisas, que é televisão ligada à internet, geladeira ligada à internet, fogão ligado à internet. Então, nós temos vários dispositivos, não somente computador e celular hoje em dia, que antigamente não havia. Então, por isso que hoje em dia, né, nos últimos 2 anos, 90% dos dados foram gerados agora. Nesse ano agora de 2020, haverá 5.200 gigabytes para cada pessoa no mundo. Então, para cada homem, para cada mulher, para cada criança, nós temos aí, arredondando, né, 5.000 gigabytes. Então, é muita informação. É basicamente como se cada pessoa tivesse 5 teras de informação sobre ela. Né? Então, 5 teras é muita informação que a gente consegue guardar, que a gente consegue armazenar. Aí, lógico, envolve todo tipo de informação. É texto, é foto, é vídeo, é áudio, é tudo que você compartilha na internet. Então, nós temos que ter um cuidado até com o que você compartilha na internet. Por quê? Tudo que você está compartilhando na internet é um dado que alguma empresa pode utilizar e te oferecer um produto e te oferecer um serviço, por exemplo. Que é a questão hoje em dia desses dados, né, desses fatos que nós temos de dados gerados no mundo,
Quando você está acessando a Netflix, por exemplo, que você está vendo, buscando algumas séries, buscando alguns filmes, a Netflix pega esses dados que você está buscando, faz uma análise do seu perfil, ela analisa mais ou menos o que você gosta e analisa. Ó, o Douglas, por exemplo, ele gosta desses tipos de filme. O João, ele também gosta desses tipos de filme. E o João procurou o filme X. Então eu vou pegar o filme X e vou oferecer para o Douglas. Porque já que o perfil é semelhante, tem grandes chances do Douglas também gostar desse filme, que é o que nós chamamos de sistema de recomendação. Pega-se esses dados que foram gerados, esses dados que você gerou no momento que você foi fazer uma busca, uma procura, o sistema de recomendação faz uma análise desses dados e te oferece um produto. E não somente a Netflix utiliza isso. Várias empresas do ramo varejista utilizam também. Quando você acessa um site que você vai comprar um computador, por exemplo, aí geralmente aparece embaixo, ó, você também pode ter interesse no cabo HDMI, no cabo de força. Por quê? Geralmente quem comprou o computador também fez uma pesquisa por cabo HDMI, por cabo de força, então a empresa te recomenda. Então, hoje em dia, as empresas estão usando muito esse conceito de Big Data para tirar um aproveitamento e te oferecer um outro serviço, um outro negócio, e aí com isso você acaba tendo um vínculo com a empresa. Hoje em dia, os dados é uma matéria-prima, né? O que muitas empresas falam hoje em dia, que o dado é o novo petróleo. Antigamente, na década de 90, o petróleo valia muito dinheiro, né? Por quê? Porque poucas empresas tinha que fazer toda a extração, né? Tinha que ter a matéria bruta, aí era passado por um processo químico, aí tinha a matéria limpa, né? Que aí é a gasolina, o álcool e assim por diante. E hoje em dia, muitas empresas estão utilizando o dado como matéria bruta, matéria-prima, é feita uma lapidação, ele passa por um processo, esses dados, e aí é quando nós temos a informação. E aí, com essa informação, as empresas utilizam para poder lucrar, para poder ganhar dinheiro, tá? Hoje em dia, muitas das empresas, elas têm uma cultura orientada a dados. É muito mais valioso para a empresa um dado do que um bem material. Para uma empresa, vale muito mais ela tomar cuidado, ela zelar pelo seu dado, do que zelar pelo um bem material, por um computador, por um servidor. Porque o bem material, ela pode comprar outro. O dado, se ela perder o dado, não tem como ela comprar outro dado, a não ser que tenha um backup. Só que se não houver backup, aí perdeu-se a informação, perdeu-se o dado, tá? Então, muitas empresas, elas são focadas, elas são voltadas para a cultura orientada a dados. O mais importante é o dado e não o bem material. Nós temos algumas definições sobre Big Data, tá? Eu peguei uma definição do Gartner, que foi em 2001. Um relatório apontou o aumento do volume de dados e o aumento da velocidade com que esses dados eram produzidos. Este relatório antecedeu o termo Big Data, mas propôs os 3 Vs, que é velocidade, volume e variedade, tá? Para o conceito de Big Data, até se vocês forem procurar depois no Google sobre Big Data, algumas pessoas falam que o Big Data tem 4 Vs, algumas falam que o Big Data tem 5 Vs, 6 Vs, 7 Vs. Pela definição da IBM, que foi uma das primeiras empresas a entrar nesse conceito de Big Data, fazer essa questão do armazenamento de informações, pela IBM, nós temos 4 Vs, tá? Que é o volume, velocidade, variedade e a veracidade. Alguns lugares consideram mais um V, sendo esse o 5º V, que é o de valor. Eu vou explicar sobre cada um daqui a pouquinho. Mas o que vem a ser o Big Data em si? Big Data é uma coleção de conjuntos de dados, então nós temos vários dados reunidos. Grande, esse conjunto de dados tem que ser grande, não adianta você ter um conjunto de dados com 10 megabytes, é muito pequeno, isso não é Big Data, tá? Big Data, a gente passa do terabyte, do zettabyte, chega mais ou menos no zettabyte, né? Passa do exabyte, passa do terabyte, então o conceito de Big Data é uma grande quantidade de dados. Esses dados são complexos. Por que esses dados são complexos?
Porque são dados não estruturados. Os dados não têm uma estrutura fácil de lidar. São dados que é difícil de você manusear. E por isso que nós temos poucos profissionais hoje em dia, não só no Brasil, no mundo todo, que trabalham com Big Data, tá? Esses dados, né, que tem que ser grandes e complexos, que não podem ser processados por bancos de dados ou aplicações tradicionais. Eu não posso pegar um banco de dados tradicional, um banco de dados estruturado, um banco de dados relacional e aplicar essa grande quantidade de dados que eu tenho, que eu obtive do Big Data, né, que eu tive. Eu não posso, por exemplo, pegar um terabyte de dados e colocar no banco de dados relacional, no banco de dados estruturado. Ele não consegue fazer todo o processamento, ele não consegue fazer o gerenciamento. Então, eu tenho ferramentas, eu tenho soluções específicas que cuidam desses dados. A capacidade de obter informações de maneiras novas a fim de gerar ideias úteis e de valor significativo. Então, o que é muito importante no conceito de Big Data é você pegar o dado, transformar ele em uma ideia útil, porque não adianta nada você ter 10 zettabytes de dados, que é uma grande quantidade de dados, ter 10 zettabytes, e você não tirar um aproveitamento desses dados. Então, você tem que ter uma grande quantidade de dados e tem que saber tirar aproveito desses dados. E aí é uma coisa que nós usamos, né? O dado, ele pode ser utilizado tanto para machine learning, para inteligência artificial. E para você utilizar o machine learning, inteligência artificial, que é quando você consegue pegar o dado e realmente tirar um aproveitamento desse dado, aí nós precisamos do Big Data. Por quê? Para usar machine learning, você tem que ensinar o computador. Então, você ensina ele como ele deve funcionar. E para ensinar, você tem que ter uma grande quantidade de dados. E aí entra a Big Data. Para usar inteligência artificial, você tem que ter uma grande quantidade de dados para ensinar a inteligência artificial como que ela deve se comportar. E para isso você tem que ter a Big Data, o Big Data, né, o conceito, né? Então é importante ter essa grande quantidade de dados. Antigamente, por que o pessoal não conseguia estar utilizando o machine learning, inteligência artificial como nós estamos usando hoje em dia? Porque antigamente eles não tinham a quantidade de dados que nós temos hoje em dia. Antigamente eles não tinham 10 terabytes de dados. Então eles não conseguiam ensinar o computador para o computador prever informações, prever valores. Com o passar do tempo, foram gerando mais dados, e aí nós temos, né, hoje em dia, uma boa base de dados para poder ensinar o computador como ele deve funcionar para que ele possa tomar as devidas decisões. Então, o Big Data ele pode ser utilizado em diversas áreas. No mundo, né, o Big Data, por sua vez, podemos descobrir padrões e correlações de dados. Então, por exemplo, né, o exemplo que eu dei da Netflix. A Netflix, ela consegue ver um padrão, consegue ver a correlação entre dois usuários e usa esse conceito para identificar um determinado filme, uma determinada série que aquela pessoa pode gostar e ele faz a recomendação, né? E o que é muito utilizado também nessa questão de padrões e correlações, que é o conceito de Big Data sendo aplicado na área da medicina, na área da saúde. Por quê? Eu tenho, hoje em dia, nós temos, né, hoje em dia, o prontuário virtual. Então, nesse prontuário virtual, tem todas as informações sobre o determinado paciente. Então, vai ter quais são os sintomas, né, o que esse paciente desenvolveu no decorrer do acompanhamento médico e qual que foi a medicação, qual que foi o tratamento aplicado para esse paciente, e aí, se com o tratamento aplicado, chegou a cura ou não, né? E o que ocorreu com o paciente. Então, o que nós podemos fazer com esse conceito de Big Data? Eu posso fazer um levantamento com pessoas do mundo todo, onde eu vou fazer uma análise, vou ver qual que é o padrão para identificar uma determinada doença, vou ver qual que é a correlação entre os pacientes,
Geralmente quem sofre de sintomas X, Y, Z vive no ambiente mais frio, né? Então eu sei que uma determinada doença, ela se desenvolve no ambiente que é propício ao frio, e não no ambiente que é propício ao calor. Então, com isso, eu consigo identificar doenças, né? Até identificar doenças por região, e com isso implementar um sistema de saúde pública naquele local. E aí, com isso, eu faço a previsão, consigo ter um norteamento para a cura, né, porque fica mais fácil de identificar, e aí com isso eu vou diminuir o número de óbitos em uma determinada região, né? Então, o conceito de Big Data, ele veio para isso. Eu consigo estar utilizando hoje em dia, fazer uma análise de padrões, correlações, para tirar um aproveitamento disso e ter ideias valiosas que até podem salvar vidas no mundo todo. Qual que é o tamanho do Big Data? O Big Data ele não tem um tamanho específico, tá? Porque conforme os dados vão surgindo, eu tenho que aumentar esse tamanho. Então não tem um tamanho exato. O que é previsto que até o final de 2020, até o final desse ano, todo o Big Data chegue a 40 zettabytes. Lógico, esse 40 zettabytes não é armazenado em um único local. Uma empresa, por exemplo, vai ter 10 terabytes, uma outra empresa vai ter 50 terabytes, uma outra empresa vai ter 1 terabyte. Então, são dados espalhados no mundo todo, e esses dados que estão no mundo todo formam aí um total de 40 zettabytes. Isso até o final desse ano. Nós conhecemos hoje em dia, nós temos a noção do gigabyte e do terabyte, que é o que nós temos na nossa casa, temos no dia a dia. Então, nós temos o gigabyte, né, para memória RAM, o terabyte geralmente é utilizado HD. Nosso HD convencional que nós temos hoje em dia nos computadores, geralmente é de 1 terabyte. O Big Data, 1 terabyte, não é considerado Big Data, tá? Para Big Data, é considerado essa grande quantidade de informações a partir do petabyte indo para o exabyte. Aí sim nós temos a questão do Big Data, tá? Algumas empresas, são poucas, estão chegando na questão do yottabyte, tá? Então, tem empresas que estão aumentando já o armazenamento, já estão prevendo, né, a capacidade com que vão chegar essa análise, essa geração de dados, e tem empresas que já estão se precavendo e indo para a casa do yottabyte, que é a questão do Facebook e da Google. Então, ele já tem servidores, os servidores do Facebook e da Google são espalhados pelo mundo todo, e o total desses servidores já está indo aí para o yottabyte. Para vocês terem noção, no ano passado, em 2019, em apenas 60 segundos, em apenas 1 minuto, 1 milhão de logins foram realizados no Facebook, tá? 18 milhões de mensagens foram enviadas no WhatsApp. 4,5 milhões de horas de vídeo foram vistas no YouTube. E 694 mil horas de vídeo assistidos na Netflix. Então, repare que apenas em um único minuto, um minuto que é praticamente nada, né? Nós temos uma grande quantidade de informações. Isso nas 4 principais plataformas. Nós temos outras plataformas. Temos o Instagram, temos o Twitter, temos a Google, ferramentas de pesquisa da Google, temos o Twitter. Então, assim, nós temos várias plataformas que geram dados a todo momento. Muitos dos dados possuem, eles têm um tempo de vida. E se eles não são analisados, acaba perdendo a validade. Por exemplo, se uma pessoa tweetou alguma coisa nesse momento, o ideal é que você analise esse Twitter nesse exato momento. Não adianta você querer analisar um Twitter que foi realizado em 2019. Um ano depois, você vai analisar aquele Twitter e vai tirar qual aproveitamento? A informação já mudou, o que antigamente, em 2019, era moda, hoje em dia já não é mais moda, então mudou-se a informação. Então, nós temos que sempre fazer essa análise. A informação que eu estou analisando é em tempo real? É uma informação realmente válida? Ou é uma informação que já é muito antiga? Se for uma informação muito antiga, não tenho por que eu analisar. Eu até posso analisar, mas será que eu vou tirar aproveitamento dessa informação? Às vezes é uma informação muito antiga,
que eu não vou tirar aproveitamento nenhum. Simplesmente eu vou perder tempo. O ideal é que você analise sempre informações em tempo real. Lógico, isso é tudo uma questão de análise, né, do que você precisa, qual que é a regra de negócios, qual que é o problema do cliente, qual que é o problema que ele tem. Se é, por exemplo, no campo da medicina, aí é válido eu analisar dados do passado, porque com dados do passado eu consigo ter uma situação que as doenças do passado, os sintomas que foram causados no passado, detectaram tal doença, e eu posso aplicar isso hoje em dia. Ah, no passado, tais sintomas identificaram essa doença, então aplico hoje, que é aqueles mesmos sintomas, é aquela doença. Então tem que tomar muito cuidado como que você vai aplicar esse conceito. Geralmente utilizamos em tempo real, porém pode ser usados também dados do passado. Vai depender de cada caso, qual que é o problema, e aí você tem que achar a solução. Dados são transformados em informação. Então, o dado em si não tem valor nenhum, tá? O dados, por dado, ele não tem nenhuma coisa, não tem nada de útil, tá? O dado, para ele ter um valor significativo, o dado, para ele ser realmente importante, ele tem que ser convertido para informação, tá? A informação gera o conhecimento e o conhecimento gera inteligência. Então, não adianta você ter 10 zettabytes de dados. Você tem que pegar esses 10 zettabytes de dados, tirar um aproveitamento, fazer uma análise, fazer uma limpeza, aí você tem a informação. Com a informação, você gera o conhecimento, né? Você conhece a sua regra de negócios, você conhece como que sua empresa está funcionando, você conhece quais são os produtos que mais vendem, quais são os produtos que menos vendem, e aí você usa a inteligência. Se esse produto vende mais, então automaticamente eu vou vender esse produto, né? Então você usa a inteligência para poder fazer isso. Se vocês perceberem, muitas empresas hoje em dia, muitos supermercados hoje em dia, mudaram a disposição de algumas prateleiras, né? Por exemplo, onde fica a cerveja? Geralmente fica perto da fralda. Por quê? Foi feito um levantamento, foi feita uma análise de dados que, geralmente, o homem, né, o pai, que ia no supermercado comprar fralda, ele também passava e comprava cerveja. Então, quando no supermercado está perto a fralda da cerveja, ele pega a fralda, já vê a cerveja perto, já pega a cerveja e acaba comprando os dois, acaba consumindo muito mais. Então, assim, são várias análises, vários levantamentos que são realizados com base nos dados. Só que como que foi feito isso? Eles pegaram os dados de consumo, analisaram o perfil, tiveram a informação. Com base na informação, eles tiveram conhecimento que, mantendo a cerveja longe da fralda, não tinha tanta saída de cerveja, não tinha tanta saída de fralda, pode ser o inverso também. E aí eles usaram a inteligência para deixar a fralda e a cerveja perto para que pudessem realizar a venda. Hoje em dia, nós temos aí, né, a previsão para o final de 2020, 40 zettabytes de dados que vão ser gerados até o final de 2020. Só que quando o IoT for realmente implementado, hoje em dia nós já temos carros que saem de fábrica com 100 sensores, né? E quando o IoT foi implementado? E quando os carros autônomos forem implementados, o quanto de sensores esses carros vão ter que ter? O quanto de dado vai ser gerado com essas informações do IoT? Imagine só, você está ligando na sua casa, a lâmpada que está ligada em um sistema que gera dado, junto com o fogão que vai gerar dado, junto com a geladeira que vai gerar dado, aí já tem o computador, já tem o notebook, já tem o celular, já tem a Smart TV, já tem o smartwatch. Então, são vários dispositivos que estão sendo conectados e esses dispositivos vão gerando mais informações e mais informações. Então, o conceito de Big Data, ele ainda está no começo. E tem muito dado que ainda vai ser gerado, ainda mais quando o IoT for realmente implementado e estiver funcionando na maioria das casas. Aí vão ser dados que vão ser gerados de grande escala. Qual que é a importância do Big Data? Os dados podem ser analisados em seu formato nativo. Então, se eu tenho um arquivo do Word, eu posso analisar em formato do Word. Se eu tenho um arquivo em PDF, eu posso analisar em PDF. Se eu tenho um arquivo que está na internet, eu posso usar o web scraping para analisar esse conteúdo que está na internet. Então, não preciso colocar tudo em uma única base, em um único formato para poder analisar. Não,
independente do formato, nós temos ferramentas, temos tecnologias que conseguem fazer essa análise e pegar esses dados. Os dados podem ser capturados em tempo real, então é muito importante. Se alguém postar alguma coisa agora no Facebook, eu consigo rodar um código e pegar essa informação que a pessoa postou. Então, eu tenho a informação sempre em tempo real, eu tenho a informação atualizada. Eu posso gerar um modelo de análise que ele vai me atualizar a cada minuto. Então, a cada minuto eu tenho uma informação atualizada. E aí, com isso, eu consigo fazer um direcionamento de uma campanha publicitária, consigo fazer um direcionamento de um novo produto, de um novo serviço para determinados clientes. Então, eu consigo tirar o melhor aproveitamento das minhas informações. Os dados podem ser transformados em insights de negócios. Insights são ideias de negócios. Então, eu analisei os dados, eu vi que eu tenho uma ideia. Eu posso lançar um novo produto, eu posso lançar um novo serviço. E eu faço o lançamento desse produto, desse serviço, posso direcionar, eu posso destinar para um público específico. Eu sei que esse produto, o público X, eles não vão gostar, eles não vão aceitar. Porém, o público Y, eu sei que eles vão gostar, então eu consigo fazer um levantamento desses dados e fazer o direcionamento desse produto, desse serviço para um grupo de clientes. Quais são os desafios do Big Data? Porque é bom, ele ajuda muito as empresas, facilita nos negócios da empresa, só que também tem os seus desafios. Primeiro, encontrar profissionais habilitados em Big Data. Hoje em dia, os profissionais eles são muito bem remunerados, quem trabalha com Big Data, e para mudar de emprego é muito fácil, porque o mercado está escasso. Há alguns anos, foi feito um levantamento, havia a previsão, agora para 2018, de falta de 140 mil profissionais de Big Data. Isso não só no Brasil, no mundo todo. Então, no mundo todo, em 2018, havia uma falta de 140 mil profissionais de Big Data. Então, quem tem esse conhecimento, quem se especializa em Big Data, fica fácil conseguir um bom emprego com uma boa remuneração. Então, por quê? Quando a gente fala em Big Data, você tem que ter o conhecimento de diversas áreas, programação, análise de dados, banco de dados, regra de negócios, negociação, para você poder ser um cientista de dados e aplicar a Big Data dentro de uma empresa. Então, assim, é difícil ter profissionais hoje em dia. Compreender as plataformas e ferramentas para Big Data, porque nós temos várias plataformas, Temos linguagem R, temos linguagem Python, temos Hadoop, temos o Apache Spark, nós temos... Isso são apenas 4 ferramentas. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver que tem uma lista enorme de ferramentas para Big Data. E aí você tem que entender algumas ferramentas para poder ser um profissional com melhor conhecimento, profissional mais habilitado para o mercado, e aí envolve, entra aí na questão do primeiro, que é encontrar profissionais, tá? Então, tem que conhecer bem as ferramentas, as plataformas de Big Data. Coletar, armazenar e analisar dados de diferentes fontes, de diferentes formatos e gerados em diferentes velocidades. Então, é um desafio, porque você tem dados que são gerados em velocidades diferentes, dados que são gerados de fontes diferentes e dados que são gerados em formatos diferentes. Então, nesse momento, você está pegando um formato em PDF, daqui a pouco você tem que pegar um formato em CSV, daqui a pouco você tem que pegar um formato de tabela da internet. Então, você tem que ter uma habilidade, tem que ter códigos, tem que ter comandos, tem que conhecer as ferramentas para poder fazer tudo isso e capturar esses dados e tirar o melhor aproveitamento. Por quê? Quando você pega esses dados, quando você aplica Big Data, que você tem essa grande quantidade de dados, muitas empresas tomam decisões com base na análise desses dados que você pegou. Se você pegou esses dados e não pegou tirando o melhor aproveitamento desses dados, quando você passar para a etapa de análise dos dados, que aí vão aplicar modelos, vão fazer previsões, a previsão vai ser errado. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque é uma questão que, se você pegar um dado errado, a informação vai sair errada também. Tem até um termo, garbage in, garbage out. Entra lixo, sai lixo. Então tem que tomar cuidado, porque se você pegar informação errada, vai ser informação errada também. Migrar do sistema tradicional
de coleta e armazenamento de dados para um sistema de Big Data. E a maior parte dos sistemas hoje em dia é do sistema tradicional, que é o sistema estruturado, que é o sistema de banco de dados. Quando nós temos a maior parte das empresas que tem um sistema convencional, um sistema que está funcionando, e você tem que fazer uma migração, aí você tem problema porque fica difícil de ocorrer essa migração. Porque você tem que investir em equipamento, tem que investir em mão de obra, gasta tempo, você não pode perder a informação. Então, dá muito trabalho você fazer o processo de migração. E digamos que, mais ou menos aí, 95% das empresas estão no sistema antigo, estão com banco de dados relacionais, estão no sistema estruturado, e aí quando a empresa fala assim, vou aplicar Big Data, você tem que pegar a estrutura da empresa e mudar para a estrutura Big Data. Então, é complexo realizar isso, dá trabalho, gasta-se muito tempo, porém dá o resultado que é toda análise, todo o retorno dos dados de forma mais limpa, todo dado minerado. Aí nós temos 5 Vs, né, do Big Data, como eu falei, que é o volume, velocidade, variedade, veracidade. Esses 4 Vs são os mais importantes. O último V, que é o valor, ele é uma consequência dos 4 Vs acima. Então, se você tem um bom volume, se você tem uma boa velocidade, uma boa variedade e uma boa veracidade, você consegue aplicar uma análise e tirar valor dos seus dados. Agora, se um V estiver pendente, aí você não tem o quinto V, que é o valor. Então, o mais importante para a Big Data são esses 4 Vs. O quinto V, valor, ele é consequência dos demais Vs. Volume. Volume são o tamanho dos dados, né? Mais ou menos, como foi feita aí a previsão, até o final desse ano, vão ser gerados 40 zettabytes de dados, né? Repare o gráfico que nós temos aí embaixo, tá? Em 2010, tínhamos mais ou menos 2 zettabytes de dados. No final de 2020, 40 zettabytes. Se fizermos uma análise de 2019 para 2020, somente de 2019 para 2020, tivemos um aumento de 10 zettabytes de dados. Então, é muita informação que nós temos aí até o final desse ano. E daqui a previsão que de 2 em 2 anos os dados dobrem de tamanho. Então, quando for em 2022, vamos ter 80 zettabytes e assim por diante. Então, a previsão é que de 2 em 2 anos, daqui para frente, os dados dobrem de tamanho. Cerca de 2,5 quitilhões, né, de bytes são criados por dia, né? Existem atualmente cerca de 6 bilhões de telefones móveis no planeta, então é muito telefone celular que nós temos no planeta. E o telefone celular, ele acaba gerando muito dado, porque no telefone celular você já tem a questão do dado, né, da voz, que é quando você liga para alguém ou recebe uma ligação. Aí tem SMS, que algumas pessoas ainda utilizam, a menor parte, porém, ainda utilizam. Aí tem a questão do WhatsApp, LinkedIn, Facebook no celular, Instagram no celular, Twitter no celular. Então, o celular é um dos dispositivos que acaba gerando mais dados do que qualquer outro dispositivo. Porque hoje em dia o pessoal fica mais no celular do que no computador. Então, acaba gerando mais dados pelo celular. E cada empresa americana armazena cerca de 100 terabytes de dados, né, que nós temos aí nas empresas americanas. Então, é uma média, né, uma estimativa que cada empresa armazena aí 100 terabytes de dados. Nós temos a variedade, que são formatos diferentes de dados, né? Então, foi feita uma previsão, 150 exabytes é a estimativa de dados gerados em prontuários médicos em 2011, tá? Então, em 2011 foi gerado mais ou menos 150 exabytes de dados médicos, de prontuários médicos, prontuários online. Mais de 40 bilhões de horas por mês são de vídeos assistidos no YouTube. 30 bilhões de imagens são publicadas no Facebook. E, por sinal, o Facebook tem um dos melhores sistemas de reconhecimento de imagem. Por quê? Todo sistema que você faz para análise, você tem que ter a matéria-prima para poder ensinar o algoritmo que vai fazer a análise, por exemplo.
E imagine só, o Facebook tem uma grande quantidade de imagens, imagens de objetos diferentes, imagens de tipos diferentes. Então, eles pegam essas imagens e ensinaram o algoritmo deles. E aí, o Facebook tem o melhor sistema de reconhecimento de imagens do mundo, porque tem matéria-prima para poder ensinar o computador. 200 milhões de usuários ativos por mês publicam 400 milhões de tweets por dia. Inclusive, a gente consegue fazer um sistema de análise de sentimentos para o Twitter. De acordo com o que a pessoa publicou, de acordo com a informação que ela colocou no Twitter, esse algoritmo faz uma análise do texto e analisa como que a pessoa está se sentindo. Se ela está de bom humor, de mau humor, se ela está deprimida, se ela não está deprimida. Então, com essa grande quantidade de informações, né, nós conseguimos fazer um sistema de análise de sentimentos. Então, repare que nós temos dados em formatos diferentes: texto, imagem, vídeo, e aí tem que ter essa variedade de informações para a gente conseguir ter o conceito do Big Data. Temos a questão da velocidade, que é a geração dos dados. Em um dia, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos gera 1 terabyte de informação, em um único dia, tá? Hoje em dia, os carros estão saindo de fábrica com mais ou menos 100 sensores. Então, os carros autônomos, os carros convencionais, acabam gerando muita informação. Porque esses sensores é de combustível, de pneu, né? E esses sensores geram informação. 18,9 bilhões de conexões existiram em 2016. Imagine agora em 2020, o tanto de conexão que foram criadas, conexões que estão existentes. Veracidade é a confiabilidade dos dados. Aí é uma questão que tem que tomar muito cuidado, porque você tem que ter confiança nos dados. Você tem que ter certeza que os dados são confiáveis. Se o dado não é confiável, você acaba perdendo dinheiro, tá? Então, foi feita uma previsão que 3,1 trilhões de dólares foram desperdiçados porque o dado era de péssima qualidade. Era um dado que não confiável. O dado não confiável, foi feita uma análise, a análise foi feita correta, porém o dado estava errado, então a análise acabou tendo retorno errado também, e empresas perderam dinheiro. Então, quando você vai fazer uma análise de dados com dados que você não conhece, tem que tomar muito cuidado. Você tem que conhecer o dado, você tem que conhecer a fonte para fazer uma análise mais segura, uma análise mais precisa. E aí, por último, é o valor, né? O valor ele é o mais importante, que o valor que as empresas vão utilizar para agregar ao seu negócio. Tá? Então, não adianta você ter muito dado, ter muita velocidade, ter uma confiança nos dados, se você não tem um valor significativo disso. Como que você consegue tirar um valor desses dados? Aplicando modelos preditivos, aplicando modelos regressivos, aplicando modelos, né, de machine learning, por exemplo, de inteligência artificial. Esses modelos vão analisar os dados, vão tirar um aproveitamento desses dados, e aí você consegue agregar valor para a empresa. Então, o V mais importante é o do valor. Porém, ele depende dos 4 Vs anteriores para que ele possa realmente funcionar. Aí nós temos o processar de forma eficiente e com baixo custo grandes volumes de dados, né, que é o V de volume, transformar 12 terabytes de tweets, né, em análise de sentimentos. Responder ao aumento da velocidade de geração de dados, que é o V de velocidade, investigar 5 milhões de transações de eventos da Bolsa de Valores para identificar fraude. Por sinal, Big Data está sendo muito utilizado nessa questão de análise de fraude, porque as informações que circulam de cartões de créditos, de transações financeiras, é muito grande. Então, nós usamos esse conceito de Big Data, que usa o conceito de real time, que é análise em tempo real, faz uma análise em tempo real das informações, e aí indica, essa transação é uma transação fraudulenta. Só que temos que tomar um cuidado muito grande nessa questão do Big Data, porque Big Data trabalha com previsões. A previsão pode ser verdadeira ou a previsão pode ser falsa. Então, Big Data não vai ser 100% confiável. Quando Big Data, o conceito da Big Data, identifica que uma transação é fraudulenta, passa para uma pessoa e a pessoa
o ser humano, ele faz uma análise mais precisa, identifica se é uma fraude ou não. Então, o Big Data ele é bom, ele é útil, porém ele não é 100% confiável. Tem que tomar muito cuidado, porque muitas empresas, muitas pessoas tomam decisões confiando na previsão do Big Data, só que a previsão não é 100% confiável. Tem a margem de erro também. Coletar e analisar dados de diferentes formatos de fontes. Então, é pegar informações de diferentes formatos, diferentes lugares, para fazer uma análise. O que pode ser utilizado na segurança pública. Eu posso pegar imagens de monitoramento de câmeras, identifico que uma determinada região tem um grande número de assaltos, um grande número de violência, então eu faço um direcionamento da patrulha para esse local. Então fica mais fácil de identificar. Tá? Então, a questão do Big Data ele pode ser utilizado em diversas áreas, inclusive na segurança pública, que acaba ajudando muito. Tá? O que é importante? Garantir com que os dados sejam confiáveis. Não adianta você ter um dado que não é confiável, que as suas previsões não vão servir de absolutamente nada. Então, é importante que o dado seja um dado consistente, que realmente possa ser utilizado. Aí nós temos a cadeia de valor, né, que envolve a coleta, o processamento e armazenamento, análise e o consumo. Tá? Então, a coleta é pegar toda a informação, pegar os dados, aí nós fazemos um processamento desses dados, armazenamos ele, porque você coletou, você já armazenou, só que aí você tem que processar e armazenar de novo. Por que você processa e armazena novamente? Nesse processamento, você tira tudo que é de ruim, valores ausentes, informações fora do limite, né? Então, você faz uma análise dos dados que foram baixados, que foram coletados, limpa a informação que é errada, a informação ruim, e armazena novamente. Aí você consegue fazer análise e consumir essas informações e fazer previsões. Então, é um ciclo, né, que nós temos que seguir. A coleta, processamento e armazenamento, análise e o consumo desses dados. Aí, do consumo, nós temos a informação. Também chamado de ingestão de dados, que é o processo de coleta, que refere-se ao processo da aquisição dos dados. Como que eu vou pegar esses dados? Como que eu vou capturar esses dados? Como que eu vou estar utilizando ele? Nós temos dados que vêm de fontes primárias e fontes secundárias. Quando o dado vem de fonte primária, os dados são gerados pela própria empresa, pela própria pessoa. São dados mais confiáveis, tá? Então, eu estou gerando os dados, eu confio na minha informação. Pode ser quantitativos ou qualitativos, tá? O que envolve? Coleta em tempo real, então eu pego as informações em tempo real, eu tenho uma segurança maior nesses dados, porém, eu tenho um consumo maior de tempo e de dinheiro também. Então, eu demoro mais para pegar esses dados e eu acabo gastando mais. E eu tenho uma maior flexibilidade. Por quê? Eu posso escolher quais informações que eu quero pegar, quais informações eu quero coletar. Nós temos fontes secundárias, que são dados de outras fontes, fontes já publicadas, né? Por exemplo, o governo tem uma área e ele fornece os dados, então ele faz um levantamento, né? E ele é obrigado a fornecer esses dados. Então, tem um site que você pega esses dados do governo. Então, é uma fonte já publicada. Mas será que essa fonte é confiável? Como que ela foi coletada? Então, tem alguns fatores que nós devemos tomar cuidado. Podem ser qualitativos ou quantitativos também, tá? Refere-se ao passado, então informações que já aconteceram, tá? Não sei de onde veio, não tem uma segurança da informação, como que ela foi obtida, como que ela foi capturada, essa informação. Eu tenho um consumo menor de tempo, porque a informação já está pronta, e um consumo menor também de dinheiro, porque simplesmente eu posso entrar no site, baixar essa fonte de forma gratuita. Só que eu tenho uma menor flexibilidade. Eu não posso escolher o que de informação eu quero. É a informação que está pronta e acabou. Se eu quiser uma informação a mais, infelizmente eu não tenho. Nós temos maneiras de pegar esses dados, né? Pode ser por organização, que é de maneira interna, né? Por RP, sistemas transacionais, então é dentro da organização, ou de forma externa, redes sociais, sensores, open data, geradas por outras organizações. Eu posso pegar informações geradas por terceiros, então eu posso pegar a informação tanto na minha empresa
ou posso pegar fora da minha empresa. Lógico, dentro da empresa, geralmente é mais confiável. Quando você pega fora da empresa, você não sabe quem que capturou, quem que pegou a informação, então fica mais difícil. Onde o Big Data pode ser utilizado? Em esportes, por exemplo, né, nós conseguimos fazer uma análise de desempenho do atleta, nós podemos pegar estatísticas do jogo e ver qual foi a área que teve o melhor desempenho, por exemplo. Eu consigo fazer uma medição de como está a torcida nas redes sociais. Será que a torcida está apoiando o time, não está? Será que a torcida está apoiando o atleta ou não está? Eu consigo fazer esse levantamento. Tem até um filme muito legal, né, com Brad Pitt, onde ele é um técnico de um time de futebol, e aí o que ele faz? Ele faz uma análise e coloca os jogadores na posição, não que o jogador quer, com que ele acha que o jogador vai ter o melhor desempenho. Ele usou o conceito de Big Data, fez uma análise das informações, usou estatística e colocou cada jogador onde teria o melhor desempenho. Aí vendia jogador que o pessoal achava que era bom, ele vendia, contratava um jogador que o pessoal achava que era ruim, só que acabava tendo um desempenho melhor. Então, é muito utilizado também nos esportes esse conceito de estatística, que aí envolve Big Data. Você tem uma grande quantidade de dados para aplicar a estatística. Indústria automobilística é utilizado para indicar troca de peça, análise de rotas, né, como GPS, por exemplo, o tráfego como que está, se tem uma região que está muito lotada, se está com congestionamento ou não. Tem shoppings hoje em dia que colocaram, né, uma indicação se a vaga está livre ou não. Quando a vaga está livre, tem uma luzinha que fica verde. Quando a vaga está ocupada, a luz fica vermelha. Então, com isso, eu consigo identificar no estacionamento, que é um local coberto, fica meio obscuro, onde tem vaga, onde não tem vaga. Então, acabou utilizando muito essa questão. Nas empresas varejistas, né, que envolve uma série de fatores, desde o sistema de recomendação, que é muito utilizado, engajamento do cliente, verificação da logística, otimização de espaço. Para vocês terem noção, o galpão da Amazon, ele é todo informatizado. Então, as informações as embalagens, né, as encomendas, vão se movimentando, vão passando pelos lugares, tudo de forma automática, porque eles usam esse conceito de Big Data. Por onde que eu vou fazer uma análise das informações, por onde que podem circular, e aí eu automatizo todo o meu sistema. Então, vou ter um melhor desempenho, vou ter entregas mais rápidas e uma série de fatores. Transações financeiras, que envolve a questão, como eu falei, de análise de fraude, análise de riscos, vendas cruzadas, variação de câmbio, faço programas de fidelidade, então tem uma série de fatores que nós conseguimos usar aí a questão do Big Data para transações financeiras também. Temos do setor público, né, fazer sistema de monitoramento de uma determinada região. Hoje em dia, todos os processos são digitalizados, a gente consegue procurar um processo pela internet, está tudo automatizado, fazer a manutenção de bens e vias, conseguir identificar se uma determinada região precisa de uma manutenção, fazendo uma análise das informações. Então, é uma série de fatores que nós temos, né, na questão de gerenciamento das cidades, que poderiam ser aplicados, e em algumas cidades é aplicado, que são chamadas cidades inteligentes, que envolve a questão do IoT, que gera uma grande quantidade de dados, e esses dados podem ser analisados também aí na questão do Big Data. Nós temos na saúde médica e genética, né, que é o prontuário eletrônico, que podemos ver informações do paciente em tempo real, podemos ter as informações para fazer uma análise dos pacientes que têm um determinado sintoma, quais são as doenças que esse paciente acaba desenvolvendo. Então, é muito utilizado também essa questão do Big Data na área da saúde, na área da medicina. E Big Data está no mundo todo, né? Ele é utilizado em diversas soluções de diversas áreas, envolve muito tecnologia móvel, IoT, computação em nuvem. Então, o Big Data, o conceito de Big Data, não é só voltado à área de tecnologia. Várias áreas utilizam esse conceito de Big Data, que são empresas que têm a cultura de ser orientada a dados, para poder pegar esses dados e utilizar de uma forma inteligente, de uma forma
para tirar o melhor aproveitamento e fazer com que o negócio da empresa possa alavancar. Então, os dados hoje em dia eles são utilizados com essa finalidade: tirar o aproveitamento, aplicar na empresa e aumentar as vendas da empresa ou divulgar produtos novos dessa empresa. E aí tem duas frases, né, que são bem interessantes, do William Edgar Deming. Primeira frase: em Deus nós confiamos, os outros tragam dados. Então, ele é um especialista também em Big Data, tá? Ele já faleceu, era, né, um especialista em Big Data, ele faleceu. Então, ele focava muito nessa questão de dados, dado que é importante. E uma outra frase: sem dados você é apenas mais uma pessoa com opinião. Então, para ser algo que você realmente possa afirmar, você tem que ter dado, você tem que fazer um levantamento, você tem que fazer uma análise desses dados, e aí sim você pode afirmar. Se você não tem dados, é apenas mais uma opinião. Bom, pessoal, obrigado a todos. Espero que tenham gostado da palestra e aberto aí a perguntas. Maravilha, professor. A gente agradece muito. Eu vou pedir para você parar de partilhar sua tela agora, para a gente poder entrar aí em algumas perguntinhas que foram surgindo ali em questão de Big Data. O Lucas está perguntando uma coisa que eu achei interessante. Ele tem aí dois pensamentos ali de área que ele pretende seguir ali na área de tecnologia. Então ele faz a seguinte pergunta: eu ainda tenho uma pequena dúvida por onde seguir, por onde começar. Se eu vou trabalhar com redes ou se eu vou trabalhar aí talvez com o Big Data. Se eu trabalhar focado em redes ali, eu conseguiria migrar para Big Data em algum momento? O que você acha? Consegue sim. A minha graduação, comecei com análise de sistemas, que é programação. A minha pós foi de redes, né, que focada em redes foi em 2016. E a minha segunda pós foi focada agora em ciência de dados. Então, assim, se você começar com redes, é possível você migrar para Big Data, não tem problema algum. A única coisa é que geralmente o que acontece, às vezes a pessoa faz redes porque gosta da parte física, gosta da parte do gerenciamento de servidores, Linux, Windows Server, só que a pessoa às vezes não gosta de programação. E para mexer com Big Data, você tem que mexer com programação, que são duas programações: programação em R ou programação em Python. Tá? Então, assim, eu gosto de programação, só que eu também gosto de redes. Se você gosta das duas áreas, é possível você começar com redes e migrar para Big Data, porque envolve programação. Se você não gosta de programação, aí não adianta. Foca em redes, se especializa em redes, que redes também tem um bom mercado e dá um bom retorno financeiro. Não adianta você querer entrar na área de Big Data sem gostar de programação, porque todo algoritmo, tudo que você desenvolve é em programação, em R ou em Python. Então, se você não gosta de programação, você vai acabar não tendo um bom desempenho em Big Data. Beleza, vamos para a última pergunta, porque nosso tempo já está um pouquinho estourado. Onde ficam todos os dados que são... Esses dados todos ficam armazenados aonde, né? E só empresas podem utilizar esses dados aí, ficam armazenados talvez em um ambiente? Ou cada empresa pode compartilhar esses dados aí no geral? Muito boa. Os dados ficam nos servidores das empresas. Então, por exemplo, hoje em dia, muitas empresas, o que elas fazem? Alugam espaços, alugam servidores da Amazon, né, da Google, do Azure, né? Então, depende muito da empresa. Tem empresa que não gosta de deixar os dados na nuvem. Então, a empresa prefere comprar um servidor, montar toda a estrutura e ter fisicamente na empresa esses dados. Então, aí é a critério da empresa. A empresa pode deixar os dados na nuvem ou pode deixar fisicamente na empresa em um servidor deles, né? E a disponibilidade desses dados fica a critério da empresa, né? Por exemplo, eu quero consumir dados do Facebook, eu quero consumir dados do Twitter. Tem o que nós chamamos de API. API, o Facebook, o Twitter, ele disponibiliza os dados não sensíveis. O que são dados não sensíveis? São dados que não identificam a pessoa. Tá? Os dados sensíveis são dados que identificam a pessoa. Então, o que o Facebook não pode liberar? Não pode liberar o nome da pessoa, não pode liberar o e-mail, não pode liberar o telefone. Esses dados o Facebook não pode liberar. Quais dados que o Facebook pode liberar? Os não sensíveis,
que aí são os posts, os comentários, porque aí não faz a identificação da pessoa. Ele libera o comentário, só que não identifica a pessoa. Aí isso é possível, aí isso eles podem liberar. Tá? Não só o Facebook, o Twitter é a mesma coisa, o LinkedIn, todas as redes sociais trabalham com esse jeito. E aí, para você pegar esses dados dessas empresas, usa a API, que é consumir esses dados. Maravilha, professor. A gente agradece muito a participação. Eu vou deixar esses minutinhos aqui finais para você poder passar suas considerações finais e se despedir da gente, tá bom? Tá bom, obrigadão, eu que agradeço. Bom, pessoal, o conceito de Big Data ele é muito utilizado hoje em dia no mundo, porque ele acaba facilitando com que as empresas tomem decisões. Quem quiser se especializar nessa área tem diversos cursos, tem cursos gratuitos, inclusive nessa área de Big Data, tá? É uma área que está crescendo e vale a pena se aprofundar. Para vocês terem noção, um bom cientista de dados, ele chega a ganhar mais ou menos 15 mil reais, tá? Se é um cientista de dados que está no começo da profissão, ele ganha mais ou menos de 6 a 7 mil reais, tá? Então, assim, para quem quer ter um bom salário, ter uma vida tranquila, ter uma estabilidade, porque, assim, por enquanto, tem emprego, tem muitas vagas em aberto em relação a Big Data, tá? Ciência de dados. Então, assim, vale a pena se aprofundar, que aí você consegue ter um retorno com isso. Tem que estudar muito. Estudar R, estudar Python, ter lógica de programação, ter conceitos de banco de dados, e aí estatística também, mesmo não sendo direcionada à informática e à matemática, só que tem que ter uma base de estatística, porque alguns algoritmos utilizam estatística, e aí você consegue ter um bom aproveitamento. E importante também, praticar a questão aí da regra de negócios, porque você tem que pensar, eu peguei o dado, só que como que o gestor vai estar utilizando esses dados? E aí você tem que ter a noção também da regra de negócios. Então é importante ter o conceito de negócios, como que aplica tudo isso no mercado, tá? E aí você consegue ter um bom retorno. Maravilha, professor, a gente agradece a sua participação. E amanhã, cedo, 9 horas da manhã, a gente continua o nosso simpósio de tecnologia. A gente aguarda vocês aí para estar presente conosco. Um forte abraço para todo mundo e uma boa noite aí. Muito obrigado mais uma vez, professor, por estar conosco aí. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade e obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite.